Fala galera, tudo bem? Bom, obrigado àqueles que chegaram no canal, vocês que se inscreveram, curtiram. Se você ainda não é inscrito, por favor, inscreva-se, ajuda muito. Antes de começar esse vídeo, eu gostaria também de agradecer aqueles que assistiram Vidas Importam. José da Paixão é o vídeo mais visto no canal. E eu acompanho, eu fico me perguntando assim, o que o vídeo tem de tão interessante para ter tantas visualizações assim. E eu descobri, né, o que tem de tão interessante. É que no final do vídeo há uma revelação, né, que Deus me dá e eu compartilho. Eu acho que é por isso que as pessoas acessam mais esse vídeo. Não que os outros sejam inferiores, pelo contrário, cada um tem a sua importância, mas esse em específico tem algo que de fato é um diferencial nos demais, por isso que é mais acessado e é o mais visto. Se você ainda não viu, vai lá, Vidas Importam, José da Paixão, beleza? Vou deixar mais uma novidade aqui também. Eu lancei 2 livros lá na Amazon, né? Livro a preço popular mesmo, bem barato mesmo, valor bem simbólico, até porque os royalties não é tanto, para quem conhece sabe, mas é uma forma de poder ampliar um pouco mais aquilo que eu tenho de conhecimento, ampliar um pouco mais aquilo que eu tenho de talento, né? Por meio da literatura, por meio dos livros. E eu gostaria de pedir a ajuda de vocês, caso vocês ainda não adquiriram. Vou deixar o link embaixo também para vocês acessarem, para vocês adquirirem. Eu disse no vídeo anterior, né, que o objetivo desses livros nada mais é do que angariar meios, né, fundos, para que eu possa ajudar instituições assim que precisem, entendeu? Então parte desse valor, né, eu acredito que 30% da venda dos livros serão destinadas para uma instituição na qual Deus me orientar, ou que estiver mais iminente aí. Então eu preciso da ajuda de vocês para que os livros sejam vendidos e que o valor entre e sejam destinados, né? Porque parte desse valor vai ser para poder ajudar quem realmente precisa. E todo mundo precisa. Eu acho que todo mundo precisa de uma ajuda. Se nós fizermos um pouquinho, cara, um pouquinho, entendeu? E até agora são 2, né? Mas eu vou produzir alguns. Quanto mais livros eu produzir, maior são as chances de eles serem vendidos, e quanto mais vendas, mais dinheiro, e mais assim eu ajudo. Então os links vão ficar aqui, né? Cada vez que eu for lançando novos livros, eu vou inserindo cada vez mais. Mas ajude essa obra, faça parte dessa missão também, entendeu? Que assim Deus nos retribuirá, entendeu? Você me ajuda, eu ajudo outras pessoas, e assim um ajuda o outro, beleza? Bom, vamos lá. Hoje eu vou gravar mais um vídeo da série Vidas Importam, exatamente. E o personagem de hoje é lá de Santa Catarina, jovem de 21 anos, né? Certamente é mais um desconhecido, mais um daqueles que compõem os heróis anônimos, né? E heróis anônimos assim não tem sobrenome estrangeiro, não tem nada do tipo que pudesse chamar tanta atenção. É apenas mais um comum herói, né, anônimo, que compõe aí a nossa sociedade, assim como eu, como você, um ser comum, né? E o nome dele é Eduardo Cordeiro da Rocha, 21 anos, lá de Santa Catarina. O que acontece? Ele pulou no Rio Bracinhos, para salvar 2 crianças, uma de 9 e uma de 12 anos, né? Interessante que ele, ao assistir que os jovens ali, as crianças estavam se afogando, ele não pensou 2 vezes antes de pular naquele rio, diante da correnteza, para salvá-los. E, incrível que pareça, Eduardo estava com a sua clavícula quebrada. E mesmo assim ele não poupou esforços para poder pular naquele rio e salvar aqueles que precisavam dele. Eu fico imaginando na minha cabeça, né, como de fato seria, né? Porque Deus sempre coloca uma pessoa, né, em algum lugar, perto de uma situação
que dispõe perigo. E não foi diferente. Às vezes ainda não aconteceu comigo, mas pode ser que aconteça. Talvez possa já ter acontecido com você, talvez não, mas se não acontecer, um dia vai acontecer, isso é normal. Ou nós somos a vítima, de certa forma, ou somos o, o, o espectador, né, de certa forma. E Eduardo ali, ele com a sua clavícula quebrada, ele observou a correnteza levando aqueles meninos ali e não pensou duas vezes. Pulou e os salvou. Eu fico pensando o quanto de dor ele não sentiu ali, né? Que uma clavícula quebrada, sabe? Imagina o quanto ele não sofreu ali para nadar contra a correnteza, segurando um menino. Eu acredito que ele levou um de cada vez, né? Não tem como agarrar os dois, porque não tem como nadar, mas foi algo assim tão sobrenatural que se não teve a ajuda de Deus ali, ou auxílio, acho que não tem, humanamente dizendo, não tem como. De fato, ele pulou, salvou um, deve ter levado até a próxima margem do rio e voltou para pegar outro. Na matéria que eu li não estava dizendo especificamente como foi, mas infelizmente Eduardo ele não sobreviveu, ele veio a falecer, né? Pois quando ele salvou a última pessoa que faltava, a correnteza o levou e ele com aquela clavícula quebrada ele não conseguiu voltar para a margem do rio e a correnteza ficando cada vez mais forte e ele assim enfraquecido foi vencido pela correnteza. E mais um, né, desses que eu cito aqui que trocou de lugar com aqueles que ali precisavam. E eu fico me perguntando se de fato eu faria o que ele fez, né? Eu com a clavícula quebrada, eu fico pensando se de fato a minha vida vale mais do que aqueles que estavam ali, ou a minha vida não tem tanta importância quanto uma de um jovem ou de um adolescente, entendeu? Eu acho que nesses momentos as pessoas não pensam muito, né? Eu acho que ninguém pensa em dar errado. Acho que o pensamento dele foi, eu vou salvar porque eu tenho a capacidade de pular. Eu sei que eu tenho essa expertise de ir lá salvá-lo, já eu vou fazer. Às vezes ninguém pensa em pular para fazer alguma coisa, contando que vai morrer. Não tem como, ninguém sabe. Talvez seja o momento talvez seja a missão dele. A missão dele seja dar a vida dele para que alguém viva. E para que a sua vida ela seja findada com esse episódio heróico, histórico, de certa forma, que será lembrado não só pela sua família, mas pela família daqueles que assim o salvaram e também pelas pessoas que foram salvas, entende? E são pessoas que a internet ela não dá muita ênfase, não sabe, não propaga tanto. São pessoas que não tem tanta viralização, não tem tanto reconhecimento. E o nosso mundo está tão banal hoje em dia, está tão bizarro, né? Que as mídias, de certa forma, dão mais ênfase para um término de um namoro de alguém, um fim de um casamento de alguém, sabe? Uma situação tão boba, lives agora que estão surgindo. Eu acho que são cada coisa assim que desafia a inteligência dos inteligentes, cara. Eu acho que é uma coisa que está cada vez mais bizarro, que eu fico pensando para onde que essa galera tá indo, cara. Aonde que eles estão alimentando as suas mentes, aonde que eles estão aprendendo a viver, o que eles estão aprendendo. Será que a internet é isso mesmo que o resultado da internet, será que vai ser esse mesmo? Cada vez pior, sabe? Eu acho que não tem uma coisa que venha atualmente que prenda a nossa atenção, sabe? Uma coisa que possa ensinar algo bom. Eu não digo, não generalizo, mas a grande maioria hoje em dia, sabe? Eu acho que o banal se tornou comum, sabe? Acho que o fútil,
o ignorante, de certa forma, o... sei lá, cara, não sei nem como classificar isso, mas é o que se tornou hoje em dia o nosso mundo, a nossa sociedade, ela está preenchida de coisas sem sentido. Nossa sociedade, ela está preenchida de coisas sem objetivo, sabe? Objetivo nenhum. E hoje o que mais acontece é isso, pessoas que não sabem direito o que estão fazendo, não sabem direito o objetivo de ser, estar e permanecer. Eu sei lá, eu não entendo muito bem isso, eu sou de uma geração bem diferente. Eu sou de uma geração que a gente fazia valer, sabe, as nossas vidas, os nossos passeios, os nossos encontros, até mesmo o nosso estar social, sabe? E hoje em dia as coisas têm se tornado cada vez mais difíceis de entender, compreender, de aceitar. Tudo que nos compete hoje é escolher um grupo que possa compartilhar do mesmo universo que o nosso. Porque o mundo é composto por universos, né? Universos esses que nos completam, né? E quando colidem, de fato a gente consegue viver, né? E assim é a vida. Assim é a vida. A gente vai aprendendo, a gente vai convivendo com grupos, com universos que estejam dentro da nossa galáxia mental, seja lá o que for. Mas voltando aqui para o caso do Eduardo Cordeiro da Rocha. Eduardo, 21 anos, perdeu a vida para salvar outra. E dentro de cada história, né, que eu venho aqui, né, na verdade não é história, é um fato verídico, real, eu trago dois tipos de análise, né, um que de fato é da própria história e o outro que tem um significado mais profundo. O primeiro é sempre uma pergunta, sempre um questionamento. Será que nós teríamos essa capacidade, ou até mesmo essa coragem de poder salvar alguém? Não precisa ser que nem ele, né? Podemos encontrar várias situações que a vida nos dispõe. Será que nós temos essa capacidade mesmo de poder fazer algo para salvar alguém? Entende? Às vezes, por mais que eu diga, tem hora que eu não faço, tem hora que eu falo, sei lá, sabe? Às vezes eu não tenho coragem de doar sangue, eu nem sei qual foi a última vez que eu fiz isso. E às vezes a gente quer um ato tão grandioso, tão histórico, tão, sabe, tão máximo assim. E de fato uma coisa tão simples a gente não faz, que é parar para dar atenção para alguém, que é parar para ouvir alguém, ou procurar alguém que está um tempo desaparecido, ou visitar um parente, sabe? Às vezes é visitar algum parente, visitar alguém da nossa família que já tem uma certa idade, uma avó, uma tia. A gente fica todo no nosso mundo, né? Porque nós vivemos assim, dentro de um nosso mundo, e aqueles que também vivem em fases que acham que são as melhores, esse sim esquece todo mundo, cara. A pessoa que está no auge da sua fase, ninguém presta. É só o meu mundo, é só o que eu vivo, é só o que eu penso, é só o que eu acho. E aqueles que assim entenderem, vêm comigo. Quanto os demais, sabe? Só que para esses aí o mundo ele prepara uma surpresa muito grande, né? O mundo prepara, sabe, um caminho para a humildade. E o caminho para a humildade é a perda de tudo que conquistou e não soube dar valor. Quando a vida ela começa a ensinar dessa forma, quando a vida começa, sabe, a bater dessa maneira, quando ela começa a quebrar de dentro para fora, e esse quebrar, ele vem, sabe, de uma maneira tão pesada que compete-nos aprender. E acredito em você, cara, tem gente que passa por esse processo e não aprende. Quando tem outra oportunidade, eu observo, às vezes tem pessoas que ganham uma segunda chance da vida, uma segunda oportunidade, e eu falo, agora aprendeu. Por nada. Tem gente que não aprende, mas para esses aí tem outros estágios, né?
E quando assim chega, fica mais tempo. Entendeu? E outra coisa, tem pessoas que às vezes não voltam a ter a segunda oportunidade. Às vezes é melhor viver sem nada, porém humilde, do que voltar a ter alguma coisa. Olha, Deus conhece nosso coração. Tem pessoas que nós vamos ver e, durante um bom tempo, tentando acreditar que vai mudar, mas não vai mudar. E Deus, conhecendo o coração, talvez não permita que a pessoa tenha alguma coisa. É o famoso não dá asa à cobra. Deus conhece. Se der, já era. Então não dá. Eu posso até ser polêmico aqui. Tem pessoas que às vezes Deus coloca até uma enfermidade. E eu falo de uma maneira até ampla, né? E eu falo de uma maneira assim, eu ponho a minha conta em risco, entendeu? É eu que estou falando. Tem pessoas que às vezes Deus coloca uma enfermidade, seja uma paraplegia, até mesmo uma doença, para que a pessoa não saia da presença dele. Isso aí às vezes é difícil entender. Porque Deus, com todo o poder, toda a glória, é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. E assim sempre será. Cura mortos, paralíticos, para ele não tem possibilidade. Eu acho que para ele é impossível curar uma pessoa paralítica, uma pessoa cadeirante. Não. Um canceroso? Não. Um leproso? Sei lá o que? Um aidético? Não. Uma palavra, tudo muda. Isso aí todo mundo sabe. É o mesmo Deus da Bíblia, que levantou mortos, ressuscitou Lázaro. Lázaro, vem para fora, sabe? 3 dias morto. E mesmo assim Deus trouxe novamente a vida. E quantos outros? A Bíblia é recheada de exemplos de cura, manifestação de milagre, libertação de possessão demoníaca. Quantos e quantos e quantos, sabe? E Deus poderia. Mas tem pessoas que Deus não liberta, não cura, não transforma, não por conta que não tenha todo o poder e toda a glória. Pelo contrário, tem. Porque sabe, talvez, se manifestar o milagre, se manifestar a cura, a pessoa ela sai. Então às vezes Deus prefere que fique ali, criando a consciência que a vida não acaba nesse plano, nessa matéria de carne e osso. Aqui o que você vê é simplesmente uma estrutura física, carnal. Eu, na verdade, não sou o que você vê, eu sou o que está aqui dentro. Eu sou aquilo que evolui cada dia mais dentro daquilo que Deus propõe para a minha vida. Dentro daquilo que Deus dispõe a ponto de evoluir. Sabe? E isso aí nós não vemos. Nós sentimos essa reflexão. Né? Caso é refletido que eu sou de dentro para fora. Entende? Mas essa não é a minha natureza. A minha natureza espiritual, ela de certa forma, ela é sentida por meio daquilo que eu falo, daquilo que eu vivo e daquilo que eu represento. A natureza estética é a representação da minha carne, da minha matéria, entendeu? Que é do pó, e do pó tornará, entende? Então nós temos que ter um olhar um pouco mais aprofundado a respeito de quem nós somos internamente. Entende? E de fato há ser de luz dentro de mim, né? A própria luz de Cristo que brilha dentro de mim, assim como muitos que caminham pela nossa humanidade, pela nossa sociedade, por meio dos quais nós andamos diariamente. Há seres sim que são iluminados pela presença de Deus, isso aí de fato. E quanto mais nós nos dispusermos a buscar a presença de Deus, buscar andar na luz, mais da luz de Deus é preenchida dentro de nós, mais da luz de Cristo ela vem e resplandece isso. E isso é visto pela forma que as pessoas nos observam, entende? De outro modo, a mesma coisa é para quem tem a sua alma ainda não liberta, uma alma ainda escura, que anda na escuridão, que é refletida pelos olhos.
Eu estava lendo o livro dos Espíritos esse dia, eu achei algo interessante, né? Que a alma da pessoa que vive em trevas, uma pessoa que não é liberta, que ainda não encontrou a luz, é uma alma de uma pessoa, de um espírito que não é iluminado, que habita dentro dele. E transparece isso de uma maneira externa, entendeu? E esse espírito que encontrou esse corpo para habitar, ele vive nesse corpo como se estivesse vivendo a sua vida antiga enquanto vivo esteve. E eu fiquei lendo aquilo ali, eu li umas 3 vezes, eu falei, gente... E é verdade, às vezes as pessoas que estão entregues à bebida, às drogas, à mendigância, sabe, a prostituição, eu posso citar vários exemplos aqui. São pessoas que, de fato, não têm a liberdade da sua própria vida, não têm a liberdade espiritual para viver de uma maneira livre. Por isso que Jesus, ele fala, conhecereis a verdade vos libertará. A libertação que vem de Cristo por meio do sangue, ela nos dá a autonomia e direito de escolha de viver de uma maneira livre, independente, e permanecer livre. E quando essas pessoas que assim nós encontramos diariamente presas em bares, tem pessoas que estão todo dia, durante anos, décadas, no mesmo bar, sabe? Pessoas que estão anos e décadas no dependente químico, e isso eu posso abrir várias coisas, né? Pode ser a droga de maneira lícita e ilícita, o álcool, a droga, a prostituição, a mentira, tantas coisas. E isso aí nada mais é do que eles estão externando uma vida que dentro de si não é deles, é de um espírito que ali habitou e vive nesse corpo como se tivesse vivo em outra vida. E somente Deus para libertar. Porque esse espírito, de certa forma, então, ele pode vir com vários outros para poder manter esse corpo. Porque esse corpo é energia. O nosso corpo, ele é repleto de energia. E os espíritos não tem mais o que? Energia. A fonte de alimentação é energia. E é por isso que uma pessoa que sai para beber a noite toda, ou até mesmo para ter uma relação sexual com quem não conhece direito, ou frequenta lugares escuros, sabe, durante a noite toda, e no dia seguinte não consegue levantar, não consegue se mexer, porque foi tão sugado, foi tão usurpado de certa forma, que não consegue levantar, não tem mais energia, sabe? Os espíritos de baixa vibração, karma, tudo ali obteve o que teve de energia. E tendo um corpo para ser escravizado, para os manter sempre se alimentando dessa energia enquanto vivo estiver, por isso que são pessoas que ficam anos, décadas alimentando, sabe? Os seres que não têm luz, os seres que não têm mais como manter aquilo que tinha de vida em outra vida, nessa vida sem ter mais a matéria. Então quando uma pessoa que tem a matéria e não tem a libertação de Cristo para viver uma nova vida, eles acabam sendo um depósito, um recipiente dos espíritos que assim habitam. E uma coisa que eu falo, e eu falo de experiência e até mesmo posso falar com autoridade. Talvez você não queira ir para o bar, talvez você não queira usar drogas, talvez você não queira, mas você é impulsionado, você é levado, você é conduzido a beber, a ficar onde você não quer, sabe, a se consumir de coisas que você não sente vontade nem prazer. E isso aí não é por conta de você. E se você está ouvindo o que eu estou falando, talvez você se identifique. Realmente, você quando vê, vai. Você, às vezes, dentro de você, você fala, não quero. Não quero. E talvez você realmente não quer, de fato. Mas isso acaba sendo mais forte do que você. Porque
aquele espírito que habita ali ainda o mantém preso. E é por isso que eu trago exemplos bíblicos, só para poder ilustrar, mas que Jesus libertou tantos espíritos que escravizavam pessoas durante décadas. Quantos exemplos a Bíblia traz? Jovem que tinha possessão desde pequeno, outros que 10 anos com o mesmo espírito, sabe? Legiões. E somente plano espiritual, somente uma energia maior, Deus, com toda a sua plenitude de poder e glória, é capaz de dissipar as trevas. Somente a luz de Deus é capaz de dissipar as trevas que habitava em nós outrora, né? Ou que possa iluminar o seu ser. E hoje eu venho por meio desse vídeo profetizar a luz de Cristo na sua vida, que a sua vida ela volte a brilhar, que a sua vida volte a resplandecer, que a luz de Cristo ela venha e ilumine todo o seu ser, trazendo libertação, trazendo cura, manifestação de luz, para que a sua mente seja iluminada, para que o seu espírito volte a ser iluminado, que habite o Espírito de Deus em você, que não tenha espaço para espírito de trevas, que você deixe toda a vontade, sabe? Todo o desejo dos vícios, todo o desejo do mal, todo o desejo daquilo que o mantém aprisionado. Chega, basta, sabe? Creia no poder do sangue de Jesus, que somente Ele pode te libertar, somente Ele pode te aprisionar. Não seja mais escravo, não deixe mais que minem sua energia. Conserve sua energia, a preencha cada vez mais, faça com que o seu recipiente seja um recipiente de energias boas, energia de luz, energia, sabe, que venha resplandecer a glória de Deus, o brilho da diferença de Deus, o brilho do manifestado do Espírito Santo. Entende? Então, busque com toda a sua força, com toda a sua alma, todo o seu coração, essa presença luminosa que é de Jesus. E eu digo até mais, vou até mais além, até mais ousado. Se com o teu coração confessares a Cristo, cara, como seu e Salvador da sua vida, Ele é fiel e justo para perdoar seus pecados e transformar, te libertar, mudar. Então, não precisa. Se assim você quiser, vai em secreto com Deus, entendeu? Vai no secreto, curve-se diante dele, reconheça, abra o seu coração, peça que ele venha fazer morada, para que ele venha te libertar, para que ele venha te fortalecer. Você vai ter certeza que no dia seguinte você vai ver a diferença. A força de Deus sendo preenchida em você, a vida de Deus entrando em você, a vida de Cristo. E uma vez com Cristo, cara, tudo é novo, sabe? Somente em Deus, somente em Cristo tudo pode acontecer. O vídeo ficou mais com critério evangelístico, mas o objetivo é esse. O objetivo é que a sua vida seja alcançada de várias formas. Eu não estou aqui sem um objetivo. Talvez o objetivo inicial não é mais o que é hoje. Eu sempre digo, sabe? A cada novo vídeo é uma nova fala, é uma nova vertente, entende? Eu não sei, de fato. Eu me permito ser usado para que o manifestar de Deus ele venha por meio da minha vida, fale aquilo que tem que ser dito, não aquilo que precisa, que as pessoas precisam ouvir, mas aquilo que precisa ser dito, de certa forma. E nós precisamos disso, nós precisamos de uma nova oportunidade, uma nova chance, que talvez não possa vir do homem, talvez não possa vir de uma maneira que às vezes a gente acha que é. Às vezes nós estamos cansados de tantas tentativas, de gastar tantas nossas forças com meios inúteis, meios fúteis, inúteis, que não servem para nada, não nos leva a nada, só a frustração, a decepção. São métodos que não vão levar a lugar nenhum. Somente Jesus, que tem o poder e a graça para poder nos libertar de qualquer tipo de vício, de qualquer possessão demoníaca, de qualquer coisa que nos impede. Somente Ele tem o poder para poder nos
transformar, trazer a cura, a libertação, trazer um milagre. Somente Ele, por meio da graça, da misericórdia. Somente por meio da graça. Graça ou favor imerecido. Nós não merecemos, né? É o mesmo entendimento da cruz. Nós não merecíamos. Mas mesmo assim, Ele se entregou. Tanto que Ele falou: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Entendeu? Se entregou para que hoje nós pudéssemos ter a oportunidade de vida. E vida essa que vai além dessa matéria. Vida eterna. Tanto que a sua passagem diz que não turbe o vosso coração. Crede em Deus e também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Pois vou preparar um lugar para que habite também. E assim, a revelação do entendimento que há um plano celestial que Ele vos preparou, que Ele nos preparou para nós. Que há sim cor de ouro, que há uma nova dimensão, até mesmo uma nova vida a ser vivida diante daquilo que Ele deixou como ensinamento, diante do plano, né? Que a nossa vida pudesse ser outra, diante daquilo que Ele sempre pregou, né? Que é a vida eterna. Creio que Eduardo esteja nos braços do Pai, sabe? Deus, Ele se compadece muito com os humildes, com atos de voluntariedade, sinceridade do coração. Você acha que ele, no momento que estava sendo levado pela correnteza, você acha que não veio Deus na cabeça dele? Não acha que ele não chamou por Jesus? Em primeiro lugar, se ele não tivesse Deus no coração dele, ele não pularia. Isso aí é a coisa mais simples. Uma pessoa ruim, ela só eu observar. Eu falo isso porque uma pessoa ruim, ela tem prazer no mal do próximo. Ela tem prazer, sabe, na infelicidade de alguém. Você acha que uma pessoa ruim teria a coragem de pular para salvar alguém? A pessoa, quando é ruim, é ruim. Eu vi um vídeo, um cara pegou o carro, atropelou um cachorro. A troco de nada, o cachorro estava deitado. Atropelou o cachorro. Foi preso. Entendeu? A pessoa vai falar que esse é o tipo de pessoa que pularia para salvar alguém? Tu acha que esse é o tipo de pessoa? Não. Mas uma pessoa que tem um coração voluntário, uma pessoa que tem uma vida repleta de atitudes voluntárias, essas sim, sabe, se dispõem de si mesmo e faz o que é necessário para salvar aqueles. Interessante, sabe? Eu já gravei alguns vídeos aqui, às vezes sempre fico buscando, né, pessoas anônimas. Eu ia até gravar uma, só que são bem a pessoa conhecida, não importa, entendeu? Eu gosto de pegar anônimo, eu gosto de pegar pessoas que ninguém conhece, porque é que nem eu e você, identificação. E por incrível que pareça, eu não achei nenhuma pessoa que não seja humilde. Humilde que eu falo no sentido de classe social. Eu só acho pessoas humildes mesmo. Sabe, pessoas que têm atos assim, são humildes. Sabe? Igual o morador de rua que salvou aquela moça que estava sendo refém na escadaria lá de São Paulo. Tantos outros, inclusive José da Paixão, que pulou do rio, numa ponte para salvar a moça que estava se afogando. Eu dificilmente, sei lá, eu queria achar alguém. Se eu algum dia achar, eu vou compartilhar aqui, mas acho que não tem. Uma pessoa que tem uma classe social um pouco maior, eu acho que quanto maior a classe, menos pensa no próximo, na humanidade. Sabe por que as pessoas que são humildes fazem por eles? Por quem são humildes também? Porque está no mesmo nível. Então se compadece. Aqueles que estão elevando de nível, olha, Deus já revelou. Quanto maior, filho, mais distante está do que a humanidade, do que o amor ao próximo. Por isso que Jesus, ele fala que é mais fácil
um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Porque já esqueceram de quem é. E isso aí, de fato, não foi eu que falei. Foi o próprio sábio, o nosso Mestre, Senhor e Salvador Jesus Cristo, que assim nos empregou um ensinamento fantástico a respeito de quem é o homem, de quem nós somos, de quem ele é. E eu deixo para você essa reflexão, se você de fato seria essa pessoa que se dispõe da sua própria vida para salvar alguém. Será que você ainda consegue se desprender da sua natureza para poder olhar um pouco mais para quem te cerca, ou um mundo que o envolve? Eduardo Cordeiro da Rocha, mais um dos heróis que se entregou, perdeu a sua vida para que outras pudessem ser salvas. Eu volto aqui à reflexão. De fato, ele clamou pela presença de Deus e Deus assim o ouviu e o convidou para ficar com ele. De igual modo, o episódio da cruz, né? Que aquele ladrão reconheceu que Jesus era o Filho de Deus. Falou: Deus, tem de misericórdia de mim. E ele disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Entende? Eu acho que o paraíso está repleto de homens assim, homens e mulheres assim. Vale a pena depois você maratonar aí a série, a playlist Vidas Importam. Eu gosto de personagens assim, cara, porque traz um quê de emoção, traz um quê de reflexão, traz um quê, sabe, de uma responsabilidade, sabe, que nos tira de um comodismo, que nos tire de um olhar egoísta, de um olhar até mesmo pautado em questões egoístas. São pessoas assim que, sei lá, inspiram, sabe? Seria interessante ter alguém assim perto nas nossas vidas que tenha um histórico desse, até mesmo um feito de tal modo. Beleza, galera? Então, para hoje é isso. O vídeo ficou longo, mas vou desenvolver. E isso aí eu não tenho controle. O vídeo também é bem democrático, assiste quem quiser, assiste quem quer. Aqueles que se identificam, eu acredito que tenha assistido. Eu acompanho, tem como acompanhar, e eu fico, às vezes eu fico meio assim desanimado, mas graças a Deus, sempre, a cada momento tem 1, 2, 3, 4, sempre ouvindo. É pouco, o canal é pouco. Por isso que eu peço, inscreva-se. Você, quando se inscreve e comenta, compartilha, curte, a plataforma YouTube ele entende que o vídeo é legal e vai ampliando um pouco mais. Entende? Eu preciso da sua ajuda para poder o canal crescer cada vez mais. Não custa nada, é só se inscrever, é só apertar um botão. Entende? Assim você ajuda o meu desempenho, você ajuda aquilo que eu tenho feito com carinho para poder alcançar as suas vidas. Porque de fato eu não sei também, minha vida está aqui, mas a Bíblia diz, né, que a nossa vida é como um vapor da chaleira, que sai, hora te vê e a hora se dissipa e ninguém vê mais. E assim, hora eu tô aqui, hora eu não tô mais, então assim somos nós, né? Saímos de casa e a gente não sabe de fato que nos reserva. Mas enquanto isso, eu vou fazendo aquilo que tem que ser feito para poder cada dia mais avançar em conhecimento, graça, fazer com que a minha vida faça parte da extensão da vida de vocês, que vocês de certa forma também tenham as suas vidas sendo impactadas por aquilo que tem fluído de mim, entendeu? E que vocês reconheçam que aquilo que tem acontecido comigo pode acontecer com vocês também, entende? Não se esqueçam também de olharem aí os links, né? Por enquanto são 2 livros, pretendo lançar mais futuramente.
Mas se vocês puderem adquirir os livros, é barato. Um é R$15, outro é R$10, né? R$14,90 e R$9,90. O valor simbólico é mais para ajudar a fazer a obra mesmo, né? O livro é mais para gerar autoconhecimento. Você também se preencher de cultura, de literatura. Conhecimento nunca é demais. Com livros curtos, dinâmicos, dá para ler rápido, em uma semana dá para ler, entende? Ou do jeito que você achar que tem que ler. Mas sempre visando fazer o bem a alguém, né? Ajudando quem realmente de fato precisa. Beleza, galera? Então era isso. Para hoje o que eu tinha para falar era praticamente sobre a vida do Eduardo. Foram tratadas também questões espirituais aqui. Em breve eu vou começar a falar mais sobre. Vou começar a gravar uma nova playlist, né? Eu vou tratando sobre os assuntos assim. Pedir para que isso me seja revelado, que eu venha compartilhar com vocês. Ainda não vou falar o nome, mas é algo relacionado a realmente algo mais espiritual, algo mais profundo, além da nossa compreensão humana, daquilo que de fato a gente tem como uma limitação. E tem que romper essa nossa compreensão da nossa natureza humana e começar a acessar naturezas superiores, universos espirituais, para que novos universos em nós sejam revelados e representados de outra forma. Beleza? Então, para hoje é isso. Agradeço muito a presença de vocês. Não se esqueça de se inscrever e curtir, beleza, galera? E ó, compra os livros, hein? Obrigado. Bom, até o próximo vídeo. Até lá.